Pronto, gente. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui a minha tela e vou começar aqui com os slides. Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Então, a gente vai falar sobre análise de dados e produto educacional. Ai, só um minutinho. Desculpa. Então, a gente está aqui no programa de tecnologia educacional e de ensino de ciências e matemática, tá bom? Então, vamos começar com a análise de dados. A primeira coisa que vocês precisam fazer com os dados de vocês é copiar e codificar. Então, vocês precisam fazer uma cópia do questionário inicial, uma cópia do questionário intermediário, uma cópia do questionário final. A gente nunca deve trabalhar com o original. Gente, o original é sagrado, vale ouro, tá certo? Então, a gente só trabalha em cima de cópia. O original ele fica lá, estatalado, né? Ele vai servir para se fazer cópia. A gente não trabalha nunca com o original, tá? E a gente vai criar nessa cópia que a gente vai fazer uma nova coluna na planilha para inserir os códigos dos alunos, A1, A2, A3, até, sei lá, 20 alunos, até o A20. 17 alunos até o A17. E precisa lembrar que vocês já trouxeram alguma classificação desse tipo nos relatórios de observação de vocês. Então, toma cuidado, porque vocês já utilizaram esses códigos aí para alguns alunos. Eu me lembro de já ter visto A9, A15, né, nos relatórios de vocês. Então, vejam direitinho como é que vocês fizeram essa codificação para transferir a mesma codificação agora para a planilha. Então, eu vou sair aqui um pouquinho, porque eu vou estar explicando e vou estar fazendo ao mesmo tempo. E a felizarda da vez é a Elza, tá certo? Então, vou utilizar o material da Elza para poder explicar aqui na prática como é que vai funcionar. Então, tá aqui, ó. Eu tô na minha pasta de orientação de mestrado, vou entrar na pastinha da Elza. Isso vocês façam depois, né, Daniele, Andressa, com as coisinhas de vocês. Então, tá aqui a pasta da Elza, é um pouco diferente das outras. Então, bem aqui na pasta dela tem uma pasta chamada análise de dados, tá certo? Então, se vocês não têm essa pasta, abram essa pasta. Porque aqui na pasta eu já coloquei a cópia só do questionário inicial, tá certo? Como é que eu fiz a cópia do questionário inicial? Eu fui lá nos questionários da Elza, peguei esse questionário inicial aqui, as respostas, principalmente que eu não preciso dessa parte do formulário não, eu preciso das respostas. Vim aqui e fazer uma cópia. Fiz uma cópia e levei para aquela pasta, tá certo? Foi isso que eu fiz. Então, vamos lá. Análise de dados, e a gente vai trabalhar em cima dessa cópia aqui, questionário inicial. Só das respostas. A outra veio como cópia porque é automático do Drive, então você traz também, mas o importante é isso aqui. Do lado aqui do nome das pessoas, você vem, clica aqui, abre uma coluna e coloca código, tá certo? E aí vai codificar aqui todo mundo, A1, A2, A3, aí no caso da Elza, tem até... Elza, me ajuda aqui, 21 a 20, né? Então, ela vai colocar o código aqui, pronto, A1, A2, mas eu tô colocando aqui de gaiata, porque eu não olhei lá o relatório, mas verifica lá no relatório se o Francisco Alex Oliveira é o A1 mesmo, se a Luana Jordana é o A2 mesmo, tá certo? Porque a gente precisa colocar essa codificação para ajudar a gente a fazer o restante do trabalho e a gente não se envolver com esses alunos, preservando a identidade desses alunos, ok? Então, ela vai terminar de preencher isso aqui, depois corretamente, não vou fazer tudo, tá certo? Mas só para... Pronto. E aqui fica um novo material. Depois que isso tudo tiver montado, a gente vai voltar para cá para os slides, para eu explicar como é que vocês vão estar trabalhando com cada uma das partes. Então, primeiro elemento, copiar e codificar. Toma cuidado, quando vocês forem utilizar o código no questionário intermediário e no questionário final, tem que ser o mesmo código do questionário inicial. Então, o Francisco Alex lá que estava como A1, ele vai ter que ser A1 no inicial, no intermediário e no final, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, porque a ordem muda um pouco, né? E aí a gente, às vezes, fica meio perdido, não sabe quem é quem no negócio, mas...
coloca o primeiro código bem certinho para depois você distribuir para os demais. Como é que a gente trabalha então? Existem 3 partes o questionário de sondagem. Eu vou explicar esse questionário de sondagem porque justamente ele tem essas 3 partes. O que você vai fazer no questionário intermediário e no questionário final é a mesma coisa que a gente vai estar fazendo no questionário inicial, com exceção do personográfico. Então, eu vou explicar aqui primeiro como é que vocês vão trabalhar com esse personográfico. Então, criou aquela cópia lá do original, você vai criar uma nova cópia do arquivo que já foi copiado, tá certo? Só que esse arquivo agora vai se chamar personográfico. Aí você vai abrir uma aba para cada item desse material do personográfico. Por cada item você vai montar uma tabelinha calculando a frequência absoluta, a frequência relativa, sempre com uma casa decimal, tá certo? Depois que calcular essa tabela, vocês vão criar um gráfico do resultado mostrando o valor da frequência relativa e para aí. Então, vocês vão trabalhar no personográfico, montar até esse gráfico. Posteriormente, quando a gente voltar das férias, eu vou trabalhar com vocês em cima da descrição das características dos sujeitos, mostrando o gráfico. E aí a gente vai também finalizar, vai ser um subcapítulo dos resultados e discussão. A gente vai trazer uma conclusão do perfil dos sujeitos, tá certo? Então, vou explicar na prática como é que vocês vão fazer. Então, vamos lá. O material da Elza. Então, tá aqui, ó. Eu criei essa cópia de questionário inicial. Vou criar uma cópia desse questionário aí. Pronto. Ficou cópia de cópia, né? Então, vou renomear esse aqui e vou chamar só de personográfico. Pronto. Aí eu venho aqui no personográfico e vou abrir uma aba para cada elemento do personográfico. Então, aqui, ó, quantos anos você tem? Idade, né? Então, venho aqui, crio uma nova aba. Então, vou criar aqui a aba idade. Muito bem. O que mais que tem no personográfico? Tem gênero. Então, venho aqui, coloco gênero. Qual outra coisa que tem no personográfico? Quantas pessoas moram com você na sua casa? Vou colocar, sei lá, vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas eu vou colocar aqui habitantes. Aí depois, você tem celular, né? Ok, aí a gente pode colocar essa coisa, por exemplo, do celular, do Cisim que marca, né? Computador, Cisim que marca e tablet, tudo em uma aba só, tá certo? Porque elas são muito semelhantes. E aí a gente pode criar uma nova aba aqui e chamar isso aqui de equipamentos. Bom, eu não vou criar todas as abas, mas vocês já entenderam como é que é para fazer, né? Então, vai criando aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados que estão aqui. Primeiro, tem o código, por isso que é importante a gente ter esse código. Eu vou copiar e colar essa informação aqui na aba idade. Venho aqui e tem a idade propriamente dita. Aí eu venho para cá e copio e colo também essa coluna para cá. E aqui do lado eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou trabalhar na tabela de idade. Aqui eu vou trabalhar com a frequência relativa, ou com a frequência absoluta, e aqui com a frequência relativa. E aí eu vou contabilizar. Quantas pessoas de 16 anos tem aqui? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Então, para 16 anos, eu tenho uma frequência absoluta de 13. Para 17 anos, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Coloquei aqui. Coloco sempre a soma para poder fazer a frequência relativa. Então, ao todo, deu 19 pessoas, tá certo? Então, no caso se eu contei tudo certinho, né?
No caso da Elsa, são 19 sujeitos, vai até o A19, né? E a frequência relativa, gente, é fazer a bendita da regra de 3, né? Então, você pega, eu coloco sempre uma formulazinha com igual, você pega o 13, multiplica por 100 e divide por esse valor aqui que é 19. Aí eu posso... Vou tirar aqui, porque... Coloca sempre uma casa decimal. Opa. Deixa assim. Aí você vem aqui, copia e cola. Tá aqui. E aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, 100%, né? Aí o que acontece? Você tem 68,4% de alunos com 16 anos, 31,6% de alunos com 17 anos. Você seleciona aqui e vai construir o gráfico, que é inserir gráfico. Você pode inserir gráfico de pizza, que é a sugestão dele, mas você pode inserir um gráfico de barra, que para mim é o mais interessante. Cuidado quando vocês estiverem trabalhando com esse gráfico de barra aqui, tá certo? Primeiro, esse título não pode existir, tem que tirar. Segundo, que aqui em cima do gráfico precisa ter o valor personográfico, o valor da porcentagem. E aí, deixa eu ver onde é que eu acho isso aqui. Porque no Word é diferente um pouquinho. Eixo vertical, linhas de grade, série, legenda. Aqui vai ser um pouquinho 3D, título do gráfico. Eu não sei onde é, tem que procurar. Mas aqui em cima da barra tem que aparecer a porcentagem. E essa coisa que está aqui, ó, que está vindo até 80, ele aqui no caso teria que vir um máximo de, no mínimo de 0 e um máximo de 100. Deixa eu ver se eu coloco aqui que vai aparecer. Pronto, modificou, tá certo? Então, todos os gráficos precisam ter isso, tá certo? De 0 a 100, para a gente padronizar e poder comparar um gráfico com o outro. Só aqui que eu não consegui colocar. Deixa eu ver se dá para aparecer. Cor de preenchimento, cor da linha, espessura, eixo, legendas de dados. Pronto, apareceu aqui, legendas de dados, tá bom? E apareceu dentro, né? 68,4, 31,6. Pronto. É assim que o gráfico de vocês tem que ficar. Vocês vão fazer o gráfico para todas as coisas, para gênero, para habitantes, equipamentos. No caso dos equipamentos, como a gente vai estar colocando celular, tablet, computador, né, no mesmo lugar, aí vocês podem fazer um gráfico só, mostrando quantas pessoas têm computador, tablet e tal. Tá certo? Então, vocês vão fazer colocar essas informações até terminar o personográfico. Quer ver, ó? Você se interessa? O que é matemática financeira e qual a sua importância? Como a gente está num gráfico que se chama personográfico, tudo isso que vem aqui atrás, se a gente está numa cópia, né? A gente pode deletar. Por isso que é importante trabalhar com cópia. Vou recortar aqui. Ó, eu queria era deletar. Eu não acho. Excluir. Que legal. Tá com erro. Não quer deletar. Vou deletar assim. Pronto. Tá bom? Ok? Deu para entender como é que a gente vai trabalhar com personográfico? Alguma dúvida? Professora, assim, mais ou menos. E agora? Quer que eu faça o gênero para você ver? Quero Tá. Então vamos lá. De novo. passar aí mais um. É porque eu não sou muito dos números, sabe? Dos Excel. Mas vai ter que aprender agora, não tem jeito. Não, eu aprendo, professor. Eu vou olhar o vídeo de novo e eu vou fazendo passo a passo. Então, você vem aqui no gênero, pega a coluna do código, sempre copia essa coluna do código. Não, eu não vou usar, não interessa, copia. Aí vem aqui no gênero,
copia a coluna do gênero para cá. Muito bem. Eu fiquei mais na dúvida, foi na hora que você fez aquelas... Ai, mas qual é o nome? Aquelas continhas, os cálculos. Pronto, mas para poder fazer eu tenho que começar do zero, não tem jeito. Aí eu tô fazendo aqui do zero, tá? Ah, tá bom. Aí eu vou aqui para o gênero, frequência absoluta, frequência relativa. Venho para cá e só tem masculino e feminino, né? Vou começar pelo feminino, depois vou para o masculino. E aqui, vamos lá. Quantos femininos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. A gente já sabe que tem 19, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 meninos. Vamos ver se vai dar 19 mesmo. Deu 20. Então, alguma coisa está errada. Ou eu contei errado aqui na idade. Professora, mas isso aí é o meu questionário. Não entendi nada. Não é meu questionário inicial, é para ter 20, professora. Pois é, então alguma coisa deu errado. Não é aqui meu na questionário idade. inicial, é para ter 20. Ok, mas eu devo ter contado errado, tá? Eu tava até na dúvida aí. Pronto. Então tem Quando que você olhar somou aí da idade, eu falo, será que só tem 19? Veja aí a idade depois, corrige, tá certo? Pronto, tem 20. Então vamos lá. A gente faz o seguinte, Andressa, coloca um igual. Toda vez que você for escrever uma fórmula, algum cálculo que você vai fazer no Excel, tem que ter um igual na frente. É obrigatório. Aí você pega esse valor aqui, que é a frequência absoluta, multiplica por 100 e divide por esse valor aí, que é 20. Então, eu coloco aqui 20. Ele deu aí 60%. Ele está querendo saber se eu posso fazer o preenchimento automático. Faz, se quiser, né? Se não, o que você vai fazer? Vamos supor que eu não quis fazer o automático. Aí você fez a fórmula para esse aqui, é só você copiar e colar para o outro. Ó. Deu 40. E aqui é só a soma, para saber se está dando 100% mesmo. A soma dessas duas coisas aqui sempre tem que dar 100%. Deu. Veja que aqui não tem uma vírgula, né? É importante que tenha. Então, você vem aqui e coloca uma vírgula. Uma casa decimal. Sempre é importante ter uma casa decimal. E aí, pronto. Construiu a tabela? Constrói o gráfico. Seleciona masculino e feminino e a frequência relativa. Vamos lá. Inserir gráfico. E aí, o melhor gráfico que tem para analisar as coisas é o de barra, mas vocês escolhem o que vocês quiserem. Lembra que tem que tirar o título, porque o título, pelas regras da ABNT, não pode existir. Professora, aí, por exemplo, se eu optar pelo gráfico de barra, eu faço todos os gráficos de barra. Sim, exatamente. Sim, né? Exato. E aqui, ó, tá 60, tá vendo? Tem que ficar 100. Então, a gente clica aqui e vai atrás de ajustar esse valor. Que eu tinha encontrado da outra vez. Ah, tá aqui, valor mínimo. Aí é onde tem valor mínimo. Isso, valor máximo é 100. Pronto, é ajusta. E a outra coisa é colocar o valor aqui dentro. Que é a legenda de dados. Ele mostra 60 e 40. Se quiser trocar a cor, pode trocar também, não tem problema. Estou fazendo o basicão aqui. Deu para entender melhor? Deu. Aí vai fazer o resto igual. É claro que vocês podem juntar informações. Estou fazendo porque gênero e idade são coisas independentes, né? Mas aquela dos computadores, por exemplo, celular, computador, tablet, dá para juntar. Para não ficar também tantos gráficos, tá bom? Ok? Então, é assim que a gente trabalha com personográfico. Isso é muito fácil fazer, né? O mais difícil vem agora, que vai dar mais trabalho, que é a análise conceitual. É aí que a gente vai utilizar a análise textual discursiva, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai começar criando uma cópia do arquivo copiado
e manter somente a parte conceitual. Então, vocês não copiaram o original, né? Vocês vão fazer uma cópia daquele original de novo, só para trabalhar com a parte conceitual. E aí vocês vão abrir uma aba para cada item das questões conceituais que vocês tiverem. Em cada aba é importante copiar o código dos alunos e as respostas conceituais. E aí em cada aba você vai realizar a unitarização e aí depois vocês vão criar novas abas para poder fazer a categorização acontecer. E aí dentro da aba da categorização é que vocês fazem a descrição acontecer. E eu vou mostrar o passo a passo de como é que isso é feito. Então vamos começar criando a cópia, né? Então pronto, tem o personográfico aqui, não mexo, vou até fechar aqui, que é para não dar trabalho. Então tá aqui ó, a cópia do questionário inicial, que eu já tinha feito, vou fazendo de novo. Tá aqui ó, tá vendo que ele criou a cópia da cópia? Eu vou ver se eu deleto isso aqui, para vocês não ficarem com... Pronto. E esse aqui também não precisa. Ok, então eu só estou ficando com o que interessa. Vou fazer uma cópia disso aqui novamente. Então, fazer uma cópia. Veja que eu não estou fazendo a cópia do personográfico, certo? Cuidado. Estou fazendo a cópia da cópia do original. Muito bem. Então, tá aqui. Cópia da cópia, né? Vou renomear e vou colocar análise conceitual. Pronto, eu vou tirar esse daqui, para não ficar cheio de coisa, e vamos dar o tratamento para esse daqui. Muito bem. Então, como eu vou trabalhar só com conceitual aqui, eu vou tirar toda a parte do personográfico e toda a parte do procedimental. Acho que até aqui posso excluir. Ele não está deixando eu excluir de jeito nenhum, sabe-se lá Deus por quê. E aqui eu tenho o conceitual, ó. Qual a importância da matemática financeira, o que são juros simples, o que são juros compostos, o que é capital, o que é taxa de juros, o que é tempo, o que é porcentagem. E aqui, ó, já tá, calcule os juros simples, parará, parará. Então, isso aqui já é procedimental, posso tirar, não vai me interessar agora. Tirei. Fiquei só com conceitual. Como eu não estou conseguindo deletar essas colunas, para não me atrapalhar muito, eu vou ocultar. Vamos ver se ele deixa. Não sei porque ele está botando boneco agora. Deu certo. Pronto. Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma aba para cada elemento desse aí. Então, a primeira é sobre matemática financeira. Aí, se quiser deixar só a sigla assim, ó, matemática financeira, tranquilo. Aí, a próxima que eu vou abrir é para o segundo item aqui, que são juros simples. Juros simples. A próxima que eu vou abrir é para juros compostos, né? Juros compostos. Aí, você vai abrindo uma para cada pergunta. Que é capital, taxa de juros, vou botar só mais um aqui, capital, ok? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, vou copiar o código para matemática financeira e vou copiar a resposta do que é matemática financeira e qual a sua importância. Então, tá aqui. O que que a gente faz com essa informação? Vou abrir aqui um pouquinho mais e vou colocar, apertar bem aqui, ó, ajuste de texto. Pronto, para eu conseguir ver o todo, né? Então, aqui, eu começo a fazer o processo de unitarização. Finalmente, vocês vão entender na prática o que que é isso, né? A gente vai conseguir desmembrar todas as coisas que são mais importantes do texto que eles trouxeram. Então, o que é matemática financeira? Conseguir descobrir os juros. Então, eu falou de juros, anota aqui. Capital, taxa, montante. Matemática que estuda mais na área da contabilidade. Então, eu falou contabilidade. São expressões importantes.
É a matemática que ensina sobre finanças, então ensina sobre finanças. Outra coisa, é importante para ensinar melhor a calcular o prejuízo. Então, calcular o prejuízo. Os juros, então calcular os juros. Então, eu vou destacando aqui os elementos que são principais da escrita deles. Então, ajudar a gerenciar melhor o dinheiro e como guardá-lo. Então, gerenciar melhor o dinheiro. Guardar quem? O dinheiro, né, que eles estão falando. O que mais? Auxilia o gestor nas decisões importantes da empresa. Então, pode colocar assim, auxiliar o gestor nas decisões da empresa, que não tem muito que separar, para você separar muito, perde sentido, né? Para que os jovens tenham conhecimento sobre a área financeira. Então, conhecimento sobre a área financeira, desde cedo, né? E aprendam sobre sua renda pessoal. Aprender sobre a renda pessoal do jovem. Então, é assim que a gente trabalha com a unitarização, tá certo? A gente vai, para cada pergunta, a gente vai reescrevendo aquilo que os alunos escreveram, utilizando uma linguagem que seja, digamos assim, mais objetiva, mais acadêmica, né? Trazendo, porque a gente daqui a pouco vai ter que juntar todas essas informações num saco só, tá certo? Então, vamos lá. Juros simples, não vou fazer todo, né? Então, eu trago o código para os juros simples e trago as respostas do juros simples. E aí, vamos proceder com a unitarização. Então, vamos lá. Descobrir o valor inicial. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Então, pronto. Descobrir o valor inicial. Então, o juros simples tem a ver com o valor inicial para eles. Taxa previamente definida. Taxa definida anteriormente. Um acréscimo extra de certa quantia. Então, o que é o juros simples? É um acréscimo. Extra é redundante, mas a gente bota, né? De quantia. Então, deve ser a quantia em dinheiro, né? É um acréscimo calculado. Então, é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira. Valor inicial, aplicação financeira. Ou de uma compra feita a crédito. Então, valor inicial de aplicação, compra feita a crédito. Pronto, e assim a gente vai desmembrando tudo, tá? Só daria para explicar melhor a categorização se eu tivesse feito esse processo todinho. E como vocês vão estar no mês de janeiro, eu não vou estar com vocês, né? Eu vou ter que explicar mais ou menos como é que funciona essa categorização, tá bom? Mas a unitarização deu para entender? Deu. Simples, né? Eu acho que eu entendi. Pronto. Então, você vai reescrever o que os alunos escreveram, trazendo, separando informações importantes, tá certo? Quando a gente faz esse processo, de certa forma, a gente já está colocando algumas categorias aqui. Então, a gente já está colocando a categoria da matemática financeira, a categoria dos juros simples, dos juros compostos, do capital, tá certo? De certa forma, a gente já está fazendo isso, tá certo? Então, o que precisaria de categoria, talvez nem precise, tá certo? Porque essas categorias já foram definidas, de certa forma, a priori. Mas eu vou mostrar aqui como é que seria feita uma categorização nesse sentido. Então, abre uma nova aba, categorização. Muito bem. Então, eu venho aqui com todas essas informações de matemática financeira e jogo para cá. Então, bem aqui, eu sei que a gente está falando de matemática financeira. Bem aqui, a gente está falando de juros simples.
Eu trago todas as informações de juros simples e jogo aqui. Juros compostos eu não fiz, né? Mas a gente joga aqui também, tá certo? E aí a gente vai começar a olhar de que forma a gente pode colocar todas essas coisas numa sacola só, tá certo? Então a gente vai ter que criar os nomes das sacolas onde a gente vai colocar as coisas, tá certo? Então apareceram vários nomes aqui, por exemplo, juros aparece aqui, ensina sobre finanças, pronto, finanças é uma outra coisa que aparece, então são palavras-chave, juros, finanças, o que mais que aparece aqui? Dinheiro, o que mais? Auxiliar o gestor nas decisões da empresa, então traz a ideia de empresa. Conhecimento sobre a área financeira, finanças, né? Aparece aqui de novo. Capital é um nome que aparece. Que outro nome que aparece? Prejuízo. Qual outro? Guardar o dinheiro está aqui de novo, apareceu. Decisões da empresa, já foi, né? Aprender sobre a renda pessoal do jovem. Então, outra palavra-chave que aparece é renda. Outra, taxa. Qual outra? Calcular os juros. Juros a gente já colocou. Aqui não coloquei mais nada. Montante, contabilidade. Então, vamos lá. Montante, contabilidade. O que mais que aparece? Valor inicial. Taxa já foi. Tem acréscimo. O que mais? Acréscimo calculado, novamente. É uma coisa que já foi definida anteriormente. Uma quantia. O que mais que aparece? Valor inicial. Já botei aqui? Já. Aplicação financeira. Já botei a aplicação aqui. Vou colocar. Aplicação. Compra feita a crédito. Então, tem compra, crédito. Todas essas palavras aparecem, tá certo? Veja que quando você colocar todo mundo junto, vai aparecer muito mais palavras e palavras repetidas. Aí, o que você tem que fazer? Dessa lista de palavras que você descobriu aqui na fala dos seus alunos, né? Que são seus sujeitos de pesquisa, você vai ter que juntar aquelas que são semelhantes. Então, quando eu falo de dinheiro, por exemplo, que é uma coisa mais concreta, né? Dinheiro, eu estou falando também, então peguei dinheiro aqui. Eu estou falando também de quê? De capital, com certeza. Então, capital é uma coisa que está junto com dinheiro. O que mais que eu estou falando? Estou falando de renda. Renda. Né? Muito bem. O que mais que eu estou falando? Montante, contabilidade, valor inicial. Né? Então, estou falando de valor inicial. Estou falando de acréscimo. Posso dizer que é a mesma coisa? Pode. Pode. Acréscimo. Veja que é uma interpretação, né? Você está interpretando que sim. Poderia interpretar que não. Não estaria errado. Mas é uma interpretação. Quantia. Posso dizer que é a aplicação? Tem gente que pode dizer que pode. Tem a ver com dinheiro, é o dinheiro que vai ser aplicado, né? Muito bem. Tem a ver com compra, com crédito, quer dizer, você vai começar a olhar e vai ver se essas palavras aqui fazem tudo sentido. Então, você fala dinheiro, capital, renda, valor inicial, tudo é a mesma coisa. Isso tudo, você vai dar um nome. Que nome que você vai dar para isso, hein, Elza? Já que é o seu? E agora, a gente peguei de calça curta. Me pergunto, aí vai entrar como assim? Eu coloco C1 de categoria. Tem que dar um nome, batizar esse monte de coisa que tá aí dentro desse saco. Você vai chamar esse saco de quê? É o saco do dinheiro? É o saco do valor? É o saco do... Que nome que você vai dar para isso? Tem que ter um nome. Eita, professora. Você... Valor, né? Daí. Valor. Tá Saco. bom.
Eu vou procurar um nome bem bonitinho. É o saco do valor. Ok. Só Tá. toma cuidado, porque quando a gente fala de juros, também é um valor, né? E aí, de repente, esse saco aqui poderia ser chamado de capital, Verdade. né? E aí, se a gente chamar de capital, a gente pode Ah. dizer que acréscimo é capital? Não, né? Então, o acréscimo tem que sair daqui. Não. Pronto. Mas dinheiro, próprio capital, renda, valor inicial, quantia, aplicação, é capital? É capital, né? Então, mantém aqui. Muito bem. Então, vamos pensar em outra coisa que pode ser de juros, que é outra palavra que aparece. Então, juros é o que? Acréscimo, né? O que mais que tem a ver? Prejuízo também pode ser juros, né? O que mais que pode ser que tem a ver com juros, mais especificamente? Taxa tem a ver com juros? Não, né? Assim, a taxa ela é envolvida, mas ela não é juros, né? Montante tem a ver com juros? Contabilidade, compra, crédito. Então você tem que ver o que tem a ver com juros aqui. Aí você coloca dentro desse saco, de repente chama esse saco de juros mesmo, né? E aí você já criou duas categorias. Você criou a categoria capital, só com esse pouquinho que a gente fez aqui. E criou a categoria juros. Então como é que a gente cria a categoria? A gente pega tudo aquilo que a gente unitarizou anteriormente, coloca tudo numa aba só, né? E aí a gente, a partir dessa aba aí, dessa quantidade de coisas que a gente tem aqui, a gente vai colocando as palavras principais e vai agrupar essas palavras que são semelhantes. Quando a gente agrupa as palavras que são semelhantes, a gente tem um saco de palavras que a gente tem que dar um nome para esse saco. Aí a gente aplica esse nome e esse é o nome da categoria, porque esse saco que eu estou falando é o saco da categoria. Tudo bem? Tudo bem. Veja que eu estou fazendo tudo pela metade aqui, tá certo? Aliás, menos da metade, né? Então isso dá um trabalho do cão, certo? Vai ter que se debruçar sobre isso, não tem jeito. Então, quando o tempo que vocês tiverem agora, que não estiverem na escola, que não estiverem dando aula, aproveitem para fazer isso aqui, porque dá trabalho. Tudo bem? Tá certo? Andressa, como é que estão as coisas aí? Professora, eu estou tentando visualizar isso aí com o meu trabalho, né? Uhum. Mas eu não estou conseguindo ainda, não. Mas no seu caso, existem questões que são ainda divididas, né? Porque existe a escrita, existe a fala, né? Existe a audição, não é isso? Pois é, por isso que eu tô pensando nisso, porque as minhas questões, elas são de audição, leitura e de interpretação. Uhum. Aí, por exemplo, aí eu estou pensando, como é que eu vou fazer com aquelas questões que eles escreveram dentro dos reloginhos? Pronto, ali tem a ver com os procedimentos, que não é isso aqui que eu estou fazendo agora, tá certo? Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Ah. Então, aquela parte ali tem um jeitinho específico de fazer que não é com análise textual discursiva, tá? Aí quer dizer que eu não vou precisar fazer desse jeito aí? Você perguntou para eles o que é hora, o que é minuto, o que é segundo? Não. Não perguntou Não. nada conceitual? Não. Nada, né? Nada. Então não vai precisar fazer isso aqui. Você vai trabalhar só com os procedimentos e com o personográfico. Tá bom. Tá bom? Mas tá aí, ó. Daniele, quando você estiver aplicando o seu questionário, quando ele estiver pronto, a gente já vai começar a fazer isso, mesmo você aplicando outras coisas na sala de aula, porque senão você não vai ter tempo de fazer mais para frente, tá bom? É por isso que é bom você olhar aqui bem direitinho e entender como é que é o procedimento. No seu caso, vão ser perguntas, aquelas várias perguntas, né? O que é estatística, né? O que é variável, o que é população, o que é amostra, tá bom? Então, vamos lá. Mostrei até a categorização aqui. É bom que tá gravando e aí fica mais fácil depois para vocês revisarem. Muito bem. Eu não vou falar da descrição agora, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês.
Quando vocês terminarem a categorização, que eu pegar o material de vocês depois das férias, aí eu vou mostrar como é que começa a escrever e a descrição a gente coloca dentro da escrita de vocês. Ok? Daniele, você tá aí? Ok. Ela tá respondendo no chat, professor. Ah, porque eu não tô vendo o chat. Tá, não tem problema não, tranquilo. Muito bem, gente. Como é que faz a análise procedimental? Pronto, Andressa. Aí agora vai chegar naquilo que você está desenvolvendo com seus alunos, tá certo? Então, novamente, começa como? Cria uma cópia do arquivo copiado somente com os dados procedimentais. Aí você vai abrir uma aba para cada item das questões procedimentais. Em cada aba é importante copiar o código dos alunos e as respostas procedimentais. E você vai calcular a frequência absoluta dos resultados corretos e de todos os tipos de respostas erradas. Você vai calcular ainda a frequência relativa, novamente com uma casa decimal, e vai criar um gráfico do resultado mostrando o valor da frequência relativa, tá? Não agora, mas posteriormente, vocês vão fazer uma descrição das respostas atribuídas pelos sujeitos, uma descrição das respostas corretas e erradas. Elas vão ser comparadas com as respostas conceituais, quando houver, e aí a gente vai trazer os autores para conversar com esses dados. A gente vai estar trabalhando aí na fase da interpretação, tá bom? Então, vamos lá ver como é que faz essa análise procedimental. Vamos lá. De novo aqui, vou fechar essa análise conceitual e vou pegar essa cópia do questionário inicial e fazer a nova cópia. Ele está criando aqui, vejo que ele sempre cria o formulário, né? Então, não precisa, remove. E essa cópia da cópia eu vou renomear. E vou colocar análise procedimental. Pronto. Feito isso, a gente vai eliminar todas as perguntas personográficas e conceituais e vai deixar só as procedimentais. Então, calcule os juros simples, ok. Então, deixa eu ver se eu agora eu consigo excluir. Não deixa eu fazer, tá protegido, vou ocultar aqui para... Então, pronto, vamos lá. Vai abrir uma nova aba e vai trazer a questão 27, né? Essa nova aba. Aqui, como é muita pergunta, você pode colocar questão 27 ou você coloca o cerne da questão 27 aqui, que é qual? Deixa eu ver. Calcule os juros simples, né? Se quiser trocar aqui, colocar juros simples, tá tranquilo. E aí, você vai abrindo as abas, né? A outra aba de quê? Ó, um capital inserido a juros compostos, então é uma aba de juros compostos. Então, traz aqui a aba de juros compostos. E a outra questão é de gráfico, né? Análise de gráfico. Pronto. E aqui... Uma tem a de gráfico e outra tem a de tabela. Pronto, eu não tô vendo... porque a de tabela tá aqui, né? Eu acho que essa é de tabela. Então, você bota aqui, ó. Tabela. E a outra se coloca gráfico. Pronto. Aí você já separou as suas 4 questões procedimentais. No seu caso, Andressa, você vai colocar... você pode colocar questões semelhantes em uma mesma aba, não tem problema não, tá certo? Para não ficar, por exemplo, se tiver 10 questões, ficar 10 abas, pode ser que fique muita coisa. Você pode agrupar algumas questões que são semelhantes e colocar na mesma aba e fazer o cálculo dessas porcentagens do mesmo jeito, tá? Por exemplo, as questões de áudio, pode vir todas juntas? Eu acho muito aí. São quantas questões de áudio? 5. 5?
Pronto. Se você colocar as 5 questões de áudio juntas, todas juntas, você pode ter um problema de interpretação depois. Mas você pode, por exemplo, agrupar dentro das de áudio aquelas que são muito semelhantes. Então, de repente, Ah, tem 2 questões entendi. que são mais próximas, aí você coloca essas 2. Aí tem mais 3 que são próximas, aí você coloca, faz 2 e 3, para não ficar. Eu vou olhar porque tem umas que fala só do número e tem outras que pergunta as horas. Sim. Aí eu acho que nesse jeito dá para dividir. Pronto, ótimo, tá certo? Aí você pode fazer assim, para não ficar também, né, sei lá, se tem 60 questões, ficar com 60 gráficos é inviável, né? Tá bom? Tá bom. Muito bem, aí você copia o código novamente. Vocês vão entender o motivo desse código quando vocês forem fazer a descrição, tá certo? Como eu não estou explicando ela, então vocês vão ficar engolindo essa informação aí sem saber o porquê. Mas depois, mais para frente, vocês vão entender. Pronto, tá aqui. Nesse caso da Elsa, a gente tem que fazer o cálculo para a gente saber qual é a resposta correta, tá? Então, calcule os juros simples aplicados a um capital de 50 mil durante 5 meses a uma taxa de 5% ao mês. Então, aqui no cantinho, a gente calcula os juros simples aí, que é de 50 mil vezes 5 meses, vezes 5% ao mês, né? Então não precisa transformar, 0,05. Então os juros são de R$ 12.500, tá certo? E aí o que a gente faz? A gente olha aqui as respostas, por exemplo, essa aqui tá correta. Essa aqui tá correta também. Essa aqui tá errada, né? Então, qual foi o erro? A gente precisa identificar. Então, aqui, por exemplo, ele dividiu por 1.000, parece, né? Dividiu a resposta por 1.000, mas era bom depois entender o que foi que aconteceu de fato. 12.500 está correto, está correto. Os juros, o valor de juros simples é 12.500, está correta, correta, correta. Aqui é 12,5, está errada, pelo mesmo motivo lá do anterior. 12.500 está correta, 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 correta. Aqui também está errada, parece que dividiu por 1.000 também. Aqui está correta, 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 correta. E aqui também está correta. Botou até o cálculo, né? Foi engraçadíssimo isso aqui. Então, muito bem, o que a gente faz? A gente vai fazer aquela mesma coisa do personográfico, tá certo? Deixa eu só colocar essa informação aqui para não ficar ocupando. Pronto. E aqui a gente vem. Deixa eu trazer para cá o cálculo. Bom, o cálculo fica aqui. E aqui a gente pode colocar juros simples. Aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, tem correta, com a resposta de R$ 12.500, e a incorreta, com a resposta de 12,5 ou 12,50. Tem mais algum tipo de resposta errada? Não, né? Foi só isso. E a resposta errada foram 3, né? Então, incorreta são 3. E provavelmente seriam 17. Porque são 20, né? Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza, então são 20 mesmo. A gente vem aqui, a soma dá 20. E aqui, na frequência relativa, a gente faz do mesmo jeitinho. Igual, pega esse valor, multiplica por 100, divide pela soma, que é 20. E aí, vai ser completado automaticamente. Beleza. Coloco uma casa decimal. Pra cá. E aí, a gente sabe que 85% dos alunos acertou, né, essa questão procedimental. E 15% errou. Mas errou por quê? O mais importante é a gente entender por que essas pessoas erraram. Dividiram por 1.000, por que elas dividiram por 1.000? Né? A gente tem que pensar,
como é que se faz para dar 12,50? Né? Então, essa coisa é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça para depois a gente colocar lá na interpretação do nosso processo de análise, tá certo? Então, só por agora é que a gente precisa pensar rapidamente o que pode ter acontecido. A gente pode fazer o gráfico aqui, do mesmo jeitinho que fez. Inserir gráfico. Vamos continuar apostando no de coluna, tá bom? Tira o título, do mesmo jeitinho. Aqui já está sendo de 0 a 100, tá tudo tranquilo. Aqui a gente precisa só acrescentar a legenda. Professora, ele já vai ficar todo prontinho para colocar lá na dissertação, né? Isso, exatamente. Quanto mais esmero a gente tiver na hora de fazer a análise dos dados, menos retrabalho a gente tem na hora da escrita. Porque depois a gente precisa se preocupar só em interpretar e escrever, né? Não precisa se preocupar com isso aqui. Agora que vocês estão mais calmos, que vão estar sem aluno perturbando, dá para fazer. Gente, me esqueci como é, mas vocês voltam o vídeo e vejam lá como é que eu fiz. Legenda, não é não, professora? Pois é, não sei, porque eu tô baixando aqui, ela não tá vendo, não tá vindo. Alguma coisa com legenda. Ah, tá aqui, achei. Aí, legenda De dados. Pronto, tá bom? Beleza. Então vocês vão fazer isso para cada uma dessas coisas. Quando vocês forem escrever lá na dissertação de vocês, vai ter um capítulo chamado Resultados e Discussão. Dentro desse capítulo vão existir os subcapítulos, né? Então, o primeiro subcapítulo é o personográfico. O segundo subcapítulo é o questionário de sondagem. E nesse questionário de sondagem, vocês vão apresentar os resultados que vocês obtiveram, tanto dos dados conceituais quanto dos dados procedimentais, mostrando as categorias que vocês encontrarem. E aí vocês vão colocar esses dados conceituais para conversar com os dados procedimentais. Mas isso a gente vai fazer mais para frente, não vai fazer agora não. Só estou avisando que é para vocês darem importância para isso que vocês estão fazendo, tá bom? Então, trabalhar com os dados procedimentais vai ser assim, Andressa. No seu caso, o mais importante, porque não é nem só no seu caso, em todo mundo, né? A gente olha para as respostas corretas e olha para as respostas erradas e classifica essas respostas erradas. Cada resposta errada que eles derem, por exemplo, aqui no caso da Elsa, teve só um tipo de resposta errada. Todo mundo dividiu por 1000 por algum motivo. A gente tem que entender melhor o que foi que aconteceu. Mas no seu caso, Andressa, eles podem ter errado por outros motivos e ter feito outros erros, né? E aí você tem um erro do tipo 1, um erro do tipo 2, um erro do tipo 3. Tudo isso precisa ser contabilizado. Não vai colocar como se a gente estivesse categorizando os erros que eles cometeram também, tá certo? Não vai colocar assim, correta e incorreta. Só esses dois itens. É importante que na incorreta a gente saiba quais foram as incorretas. Você agrupa aquelas que foram semelhantes e aquelas que foram diferentes. Você mesmo que tenha uma pessoa que errou uma coisa e ninguém mais errou, não tem problema. Aquele erro daquela pessoa diferente é muito importante para a gente tentar entender. Tá bom. Tá Porque às certo? vezes eles podem ter confundido uma palavra, né? Isso. Uma palavra que era em inglês, eles confundiram um com outro e aquilo pode ter levado eles a cometer aquele erro, né? Isso, exatamente. E lembra que esse primeiro que eu estou fazendo aqui é o questionário de sondagem. Isso significa que vocês não trabalharam ainda com a intervenção de vocês, né? Então pode ser que eles tenham errado muitas coisas e que a gente precisa verificar se no processo eles foram melhorando esses erros ou não. Então essa é a nossa atenção o tempo inteiro, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro ligado, assim, o que melhorou, o que piorou, né? O que continuou na mesma, para que a gente possa ter elementos para argumentar depois. Tá certo? Então, professora, a gente vai fazer logo o personográfico e os três questionários. Isso, exatamente. O máximo que vocês puderem adiantar disso aqui, melhor. Porque quando vocês estiverem com todas essas informações na mão, eu vou explicar a outra parte, que é a descrição, a interpretação e a argumentação. E aí já vem a escrita de vocês. Aí conforme vocês forem escrevendo, vocês vão estar se baseando nessas informações que vocês já têm aqui, todas agrupadas e organizadas.
Tá bom. Tá certo? Ok? Uhum. Muito bem, então eu já expliquei 3 coisas. O personográfico, a análise textual discursiva para quem tem perguntas conceituais e as perguntas procedimentais, que de certa forma a gente também está trabalhando com análise textual discursiva, mas em um outro formato. Veja que quando a gente trabalha com a resposta correta e a resposta errada, a gente vai classificar essa resposta errada também, né? E vai classificar conforme o erro que eles vão apresentar. Isso é uma espécie de categorização que a gente está fazendo. Então, a gente está categorizando os erros que eles estão cometendo. Tá legal? Muito bem. Como é que está a cabeça de vocês? Muito cheia? Muita coisa, professor. Isso. Vai chacoalhando aí para abrir espaço para outras coisas que vão vir agora. Maria. Coloca essas informações aí numa caixinha. Só não vai trancar e jogar a chave fora, pelo amor de Deus. Não. Ave Maria, não, deixa ela indo bem arejada, que a gente vai trabalhar agora com a história da sequência didática. Andressa, a sequência didática sua já está pronta, então você não precisa se preocupar com isso, tá certo? Mas a Elsa e a Daniele precisam, então eu vou explicar como é que funciona essa sequência didática, que é o produto de vocês no final das contas, tá bom? Aí, Daniele, como você não vai fazer coleta agora em janeiro, o importante é você se dedicar a essa sequência didática e tentar finalizar essa sequência didática agora em janeiro, porque fica uma coisa a menos para você se preocupar depois, já que você vai ter um volume maior do que todo mundo agora com esse negócio de coleta e análise ao mesmo tempo, tá bom? Então, a sequência didática ela tem 3 partes. A parte 1 é a capa, que precisa ajustar o cabeçalho, o título, o autor. Ela tem uma introdução e um sumário, né? Na introdução, eu mostro para vocês a área de conhecimento, a série que está sendo trabalhada, o conteúdo geral, que vai ser trabalhado em todas as aulas, então, conteúdo de matemática financeira, conteúdo de estatística, né? O objetivo geral que vocês querem alcançar, então, ao final de todas as aulas, os alunos deverão ser capazes de fazer o quê? Aí vocês colocam nesse objetivo geral. Cuidado que o objetivo geral não é o objetivo geral da pesquisa. O objetivo geral de aula agora. Vocês vão pensar como professor mesmo agora, tá? A base teórica metodológica que vocês vão estar utilizando, então vocês vão estar trazendo aqueles elementos do Papert, que eu já mostrei nos slides para vocês, que tem uma classificação de 5 dimensões, é isso que vocês vão colocar aí na base teórica metodológica. A base tecnológica, vocês vão estar colocando a questão da planilha eletrônica, né? Vão trazer alguns elementos bem rápidos a respeito da planilha eletrônica, né, na base tecnológica, e aí o sumário vem nessa quantidade de aulas e duração. Então, eu vou já mostrar um modelo para vocês, como é que vocês vão fazer. E para cada aula, então, vamos supor aí que a Elza, quantas aulas você teve? 6. 6, pronto. Você vai fazer 6 planos de aula, tá certo? Um plano para cada aula. Então, cada aula vai ter um título, vai ter uma duração de 50 minutos, 150 minutos, 60 minutos, 40 minutos, do jeito que vocês fizeram. Vai trazer um pouquinho da teoria metodológica, né? Que foi assim, quais dimensões do Papert foram utilizadas. Você só cita essa e essa, porque você já explicou antes. Quais foram os conteúdos abordados? É claro que a matemática financeira, no caso da Elsa, e a estatística, no caso da Daniele. Mas vocês vão colocar naquela aula qual foi o conteúdo abordado. Então, de matemática financeira, você trabalhou o que naquela aula? Juros simples? Juros compostos? Montante? Capital? O que foi trabalhado naquela aula, né? No caso da estatística, por igual. Trabalhou o conceito de variável, trabalhou o cálculo da média, o cálculo da mediana, o cálculo do desvio padrão. O que foi trabalhado ali, né? Então, naquela aula, especificamente agora, tem que dizer qual é o conteúdo. Mas é só dizer, só colocar um nome. Precisa colocar qual é o objetivo daquela aula. Então, ao final da aula, os alunos serão capazes de fazer o que naquela aula ali específica. Vocês vão colocar a BNCC que está vinculada àquela aula.
Vão fazer uma descrição detalhada das atividades, mostrando qual é o tempo, qual é a parte da aula que trabalhou e qual é a descrição daquilo que você fez naquele tempo. As reflexões do professor precisa deixar em branco, não precisa preencher nada, já está montado lá. E os recursos utilizados, você precisa dizer o que você utilizou naquela aula. Né? Você utilizou computador, projetor, utilizou um software, né? Que foi o Calc, o Excel, o que vocês utilizaram, né? Naquela aula, tá bom? Vou sair daqui e vou mostrar um modelo para vocês. A Elza muito felizarda, né? Prometo que da próxima vez eu não vou utilizar o material da Elza. Sim, Elza, deixa eu abrir aqui, porque eu acho que eu fiz isso no da Daniele também. Eu abri lá, e o seu também, Andressa. Pode usar, professora, pode ficar à vontade. Não, né? Não seja por isso, né? Pode usar. Então, eu abri uma parte chamada Produto Educacional, tá, Andressa? Acho que no seu também fiz isso e coloquei a sua sequência didática que já está finalizada lá dentro dessa pasta, tá? Para você depois não ficar doida procurando. Falar, ai meu Deus, quem mexeu na minha pasta? Fui eu, assim, querendo deixar todo mundo igual, tá? Tá bom. Então tá aqui, ó, um modelo Se de você sequência... quiser, professora, pode até mostrar a minha que já está pronta para as meninas darem uma olhadinha. Pronto, tá certo. É porque a sua tem uma coisa diferente que eu queria que elas fizessem, diferente, tá certo? Ah, tá bom. Então, pronto. Cuidado aqui, porque mestrado profissional em tecnologia educacional, por isso que eu falei, ajusta esse cabeçalho que o das meninas é do em cima, tá? Então fica atento aí. Sequência didática, e aqui, gente, é o título da dissertação de vocês, tá certo? Se vocês quiserem colocar aí um outro título para sequência didática, tudo bem, mas o ideal é que ficasse o título da dissertação, tá bom? Então, tem o símbolozinho da tecnodocência. Então, o que precisa ajustar aqui? Cabeçalho, o título e tem o nome do autor também, que em algum lugar tem que aparecer aqui, né? Não apareceu. Vocês coloquem, tá bom? Então, a segunda parte tá aqui, ó. Área, tá? Geografia física. Você vem aqui e troca, bota a tua área. Série, coloca a série com a qual vocês trabalharam. Conteúdo geral, só o nome desse conteúdo, matemática financeira, estatística. Então, ó, o objetivo geral de todas as aulas juntas é o objetivo geral aqui. Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de quê? Coloca sempre o verbo no infinitivo e apenas um objetivo, tá? A base teórica metodológica aqui. Veja que eu coloquei a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, porque isso aqui era um material do Pierre, tá? Mas aí no caso de vocês, é a teoria do construcionismo. Tá certo? Explicar o que é. Você vai explicar principalmente, depois você ajeita no seu, tá, Daniele? Explicar as 5 dimensões do Papert, tá bom? Vocês explicam aqui as 5 dimensões. Bem rapidamente, tá certo, gente? É uma coisa prática, não tem que se preocupar muito com isso. A base tecnológica de vocês é outra, aqui não é geotecnologia, né? No caso de vocês, é a planilha eletrônica. Aí, qual foi o software que vocês utilizaram? Se foi o Calc, vocês deixam o Calc aqui, tá? E vocês colocam, no caso dele, precisava do link, mas no caso de vocês, se tiver algum link para explicação do software Calc, vocês botam, tá certo? Mas se não tiver nada, tira esse link daí. E aqui, ó, gente, vocês preenchem só no final, tá certo? Porque vocês vão estar aqui com a Elza, que tem 6 aulas. Aula 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. Cada aula vai ter um título. E cada aula dessa vai estar em uma página. Veja que a gente já está aqui na página 3, né? A aula 1 vai começar na página 3. Aí vocês colocam aqui, página, qual é? 3. Aí depois, 5, 7, tá certo? Conforme for o caso. Eu não sei quanto que vocês vão se estender em cada aula. Mas isso aqui a gente acaba preenchendo por último. Lembra que tem que colocar o título da aula aqui, que é o título que vocês vão dar lá embaixo, tá? É um sumário, tá bom? Então, ainda tem esse aqui, ó. Essa sequência didática contempla, no caso da Elza, 6 aulas de não sei quantos minutos cada, tá bom? E aqui embaixo, pronto, a gente começa com a tal da aula. A aula tem um título, mas você vai colocar um título da aula aqui.
ela tem uma duração, você coloca uma duração. E aqui não é o princípio programático de Ausubel, né? Então aqui é outra coisa. Aqui são as dimensões de Papert, tá? E aqui você diz quais foram as dimensões que foram trabalhadas nessa aula. Vai dizer quais foram os conteúdos trabalhados nessa aula com mais detalhes, os objetivos dessa aula. Então, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de quê? Aí coloca o verbo no infinitivo, de 1 a 2 objetivos no máximo, tá? Não vai colocar mais do que isso. A BNCC vinculada, aí você coloca qual o número da BNCC que está vinculada a essas ideias que você está trabalhando nessa aula. Aí você copia e cola a parte da BNCC que está vinculada a esse tipo de conteúdo aqui. Aí tem que fazer uma pesquisazinha para saber qual é, né? E aqui, gente, é que eu falei que o da Andressa está diferente, né? Então, o que vocês vão fazer aqui? Tempo, parte e descrição. Então, vamos supor que a aula de vocês tenha 50 minutos, tá certo? E aí, você dividiu, Elza, por exemplo, a sua aula em 20 minutos e 10 minutos, tá? Então, você botou 20 minutos e 10 minutos. Essa aula ficou dividida em 3 partes, portanto. Vamos supor. E aqui eu coloquei, você coloca parte 1, parte 2 e parte 3. Pronto. Aí você vai descrever o que é que você fez nesses 20 minutos de aula. Tá certo? Então, você pode colocar até em formato de tópico, se quiser. Divisão da turma em grupos de 4 alunos. Opa. Distribuição dos computadores. Distribuição de um computador para cada grupo. Tô só chutando aqui. Tô pensando o que eu faço com os meus, na realidade, né? Peraí, deixa eu me lembrar aqui, Elza, do que você estava fazendo. Cálculo da... Dividir em grupos de 5. Sim, eu já botei. Cálculo dos juros simples do desafio no qual os alunos precisam cuidar de uma família que tem 5 integrantes e tem 50 mil reais e precisam aplicar esse dinheiro. Tá? Aí você conta bem direitinho o que aconteceu lá no seu desafio, né? E aí os alunos utilizam a planilha eletrônica. Então, primeiro fazem a montagem do problema no caderno e os cálculos também. Depois, os alunos levam esse material para a planilha eletrônica para realizarem os cálculos de maneira tal. Aí, pronto. Isso aí é na primeira parte. Na segunda parte, mais 20 minutos, né? Os alunos constroem um gráfico à sua escolha para computar, para apresentar os dados do desafio anterior, que é o desafio 1. Aí depois preparam esse material para a apresentação. Aí depois o que eles fazem aqui? Os alunos se organizam para apresentar os resultados utilizando o projetor. E aí você vai descrever mais, descreve mesmo, porque quem vai ler esse material são professores. E eles precisam saber em detalhes o que é que vocês estão fazendo para eles replicarem na sala de aula deles depois. Essas linhas que sobraram, pode tirar. Então, deleta isso aqui. Excluir 2 linhas. Pronto.
Tudo bem? Deu para entender aqui direitinho? Deu. Deu, né? Então tá. Lembra que essas reflexões do professor, ela tem essas linhazinhas, não é para escrever nada aqui, para deixar em branco, porque quando o professor estiver usando, se ele quiser escrever alguma coisa, ele escreve aqui. E os recursos vocês apagam aqui e colocam quais são os recursos que vocês utilizaram nessa aula especificamente. Vai fazer a aula 2, o que você faz? Você pega a aula 1, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Deu. Aí o que vai acontecer? Aqui é a aula 2, né? Bem aqui, a gente quer. A aula 1 ela vai ter que começar sempre no início de uma página. A aula 2 também. Ela tem que começar no início de outra página. Não pode começar assim do jeito que tá, não. Tá vendo que a página 4, a aula 2 está um pouquinho embaixo, aparece o recurso da aula 1? Não pode ser assim, não. Então, bem aqui, a gente dá um Enter, dá um delete, um backspace, na realidade, e fica esse trambolho aqui, que eu falei, meu Deus, olha, como é que eu faço para tirar esse negócio daqui? Porque eu vou dando Enter e vai aparecendo, essa caixa vai ficando maior, né? Então, deixa eu me lembrar aqui, o que foi que eu fiz para tirar. Deixa eu ver, formatar, estilos de parágrafo, bordas e sombreamento, largura da borda 0. Aplicar. Eu tirei essa, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos de novo. É bom que aprende. Ferramentas não. Formatar, estilos de parágrafo, bordas e sombreamento. Então, vem aqui, 0. Aplicar, saiu, graças a Deus. Aí você vai baixando, dando Enter, até chegar na página nova que você quer. Ok? E aí você vai fazer a mesma coisa para a aula 2, vai fazer a mesma coisa para 3, para 4, para 5, para 6. Certo? Ok? Ok. Daniele, agora eu vim aqui para o chat. Ok, beleza. Então, Dani, você vai ter que fazer, assim, como você já aplicou mais ou menos uma vez, você já sabe como é que você vai começar a aplicação na próxima vez, né? Então, você já pode ir preenchendo. Vai preenchendo as outras aulas também até terminar. Lembra que você vai ter muito trabalho depois, então é bom que essa sequência didática esteja toda finalizada, tá? Aproveita agora em janeiro, porque as suas aulas só vão começar no dia 30, né? Então você vai ter, eu sei que tem planejamento e tudo, mas uma coisa é fazer planejamento, outra coisa é dar conta de menino, né? Então, opa, vim parar foi no nos segredos secretíssimos, tu acha? Muito bem. Pronto. Sequência didática finalizada. Vamos para o gran finale. Aguenta a cabeça ainda? Aguenta, Elza? Eita, que a senhora tá com vontade, né? Minha filha, você imagina que para poder falar essas coisas para vocês, eu já tive que pensar, repensar, montar os slides, montar as coisas. Minha cabeça fica a mil com as coisas de vocês. Eu falei, meu Deus do céu. E tô aqui eu apresentando, né? Vamos lá, é a última, prometo. Gente, tudo isso que vocês fazem é importante que estejam nesse site, né? E aproveitem também esse tempo para vocês adiantarem esse site, tá? Esse site, já tinha conversado com vocês já tinham colocado na qualificação, ele tem esses elementos, né? Página inicial, sequência didática, que é onde vai ficar hospedado o produto de vocês, mas vocês podem colocar tutorial, instrumentos, produção dos alunos, material, dissertação e publicação. Vou explicar cada um deles novamente. O fato é que vocês, no caso do site, vocês têm mais liberdade do que a sequência didática. Então, se vocês quiserem tirar algum desses elementos, vocês tiram. Se quiserem colocar outros elementos, coloca. Se quiser substituir uns desses elementos por outros, não tem problema, né? Mas eu estava esse semestre conversando com uma orientanda nova e ela estava com muita dificuldade para fazer o site pelo Google Sites, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz um modelo.
que não necessariamente precisa ser seguido à risca, como eu estou pedindo para a sequência didática, mas ajuda muito, né, do que ter que fazer a coisa do zero. E é isso que eu vou explicar para vocês. Eu vou mostrar qual foi o modelo que eu construí para vocês, tá? Então, deixa eu sair daqui. E eu coloquei esse modelo também aqui dentro, tá? Do produto educacional. Então, eu sei que algumas de vocês, por exemplo, a Elza, que é toda artista, né? Ela já fez o modelo dela e tal. Então, Elza, continua com o teu modelo, não tem problema não, tá certo? Só peço que você coloque o material do site aqui dentro dessa pasta, produto educacional, tá? Mas eu coloquei uma cópia do que eu fiz para ajudar vocês a terem ideias. E se quiserem utilizar esse modelo, podem utilizar esse mesmo aqui. Pode mexer, que ele é uma cópia do modelo que eu tenho aqui. Então, não tem problema, tá? Bom, a página inicial, não sei se fica melhor assim publicado, deixa eu ver. Não vou publicar não, porque ele vai pedir o endereço novo, não publiquei nenhum. Então, tá aqui, ó. Só um exemplo, é claro que vocês vão mudar esse título aqui, não vai chamar exemplo, vocês colocam o título que vocês quiserem. Um breve resumo do site, né? E sobre o autor do site, falar um pouquinho de você, né? Quem é você. Coloquei até um avatar aqui, ó, tá vendo? Aí tem nome, e-mail, número de telefone, se vocês quiserem colocar, né? Se acharem interessante. Mas essa é a página inicial. Então, como está mais ou menos pronta, né? Essa figura de fundo vocês podem trocar. Essa aqui é uma imagem do laboratório de tecnodocência, tá? Mas vocês podem trocar aqui, fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Mas o modelo está pronto, né? Então, não tem muito o que se preocupar em criar as coisas do zero e tal. O local da sequência didática tá aqui, ó. Títulozinho sequência didática. E o arquivo da sequência didática, né? Então, um arquivo contendo as X aulas que compõem a sequência didática para se trabalhar o conteúdo tal de matemática financeira, né? De tal área de conhecimento, tá certo? Então, pronto. Vocês colocam aqui. E aqui tem um linkzinho que vai dar espaço para que vocês coloquem o PDF da sequência didática de vocês, tá certo? Então, vocês depois colocam aqui se interessar. O tutorial. Aí eu coloquei aqui 3 vídeos, veja que são vídeos da web, tá? Que eu queria que vocês fizessem isso. Nada de produzir vídeo, porque vai dar muito trabalho para vocês. Vai atrás de vídeo que já tem explicando como é que funciona a planilha eletrônica, no caso da Andressa, por exemplo, para explicar como é que funciona um audiovisual, tá certo? Então, eu coloquei 3 vídeos aqui de como é que se monta um site no Google Sites, tá certo? Eles estão funcionando, se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, tem os instrumentos aqui, ó, o questionário inicial, o roteiro de observação e o questionário final. Então, coloquei um modelito, vocês coloquem um modelo de vocês, se vocês quiserem, tá? Eu coloquei a imagem aqui, mas vocês podem colocar o link para ir direto no questionário de vocês, para que as pessoas tenham acesso, né? Tem mais aqui, produção dos alunos. E aqui, ó, eu coloquei fotinhos, assim, produção do aluno A, do aluno A1, do aluno A2, do aluno A3. Vocês não precisam colocar todas as produções, mas gráficos que eles construíram. No caso da Andressa, seria legal você colocar os links dos vídeos. Link dos vídeos, não é? Isso, do que eles produziram, vai ficar fantástico, né? Muito rico esse material para a gente poder consultar, ver o que eles produziram. Muito bom. E aqui o material. Veja que eu copiei e colei as referências da dissertação de alguém, tá certo? Então, é muito bom quando vocês colocarem as referências na dissertação de vocês podem copiar e colar para cá, vocês colocarem tudo que puder com link, né? Então, livro é mais difícil, mas se for um artigo científico, coloca o link de onde ele está, porque aí quando a pessoa acessar aqui o site, é só clicar no link, elas vão ter acesso ao mesmo material que você teve. Então, é bem legal. Ajuda muito. E aqui a dissertação e a publicação, né? Vocês podem colocar aqui, eu coloquei a minha, mas vocês podem colocar os dados aqui da dissertação de vocês quando estiver pronta e um link para onde está essa dissertação, né? E vocês podem colocar também as publicações de vocês, com os arquivos aqui bem bonitinho, para as pessoas terem acesso àquilo que vocês produziram durante o mestrado. Depois do mestrado, vocês podem continuar alimentando esse site, tá certo?
O fato é que cada site de vocês depois vai estar condensado em um site da Tecnodocência. Lá no site da Tecnodocência vai estar todos os sites de vocês. E isso é muito legal, porque quando eu divulgar a Tecnodocência, eu divulgo o trabalho de vocês também, certo? Vira vitrine para o trabalho de todo mundo, tá? Então, tá aí a cópia para vocês, do jeito que vocês, assim, com uma estrutura para vocês mudarem do jeito que vocês quiserem, tá certo? Aqui eu vou ser bem... Então já tem essa cópia lá no material da gente, Já, professora? cada uma tem uma cópia. Deixa eu só me certificar, porque eu às vezes penso que fiz e não fiz. Deixa eu ver o seu, Andressa. Ó, produto educacional. Tá aqui o modelo da sequência didática que você já fez, né? E a cópia desse mesmo site, só que a cópia tá aí é uma cópia sua. Aí você pode até renomear esse arquivo também, não tem Então problema. a gente pode já ir mexendo nele, né? Sim, já ir colocando coisas, já aproveita esse momento para poder também já inserir coisas. É tão divertido, gente. É um deleite fazer, é um hobby, né? Vocês vão gostar de fazer também, muito bom. Tá certo? Então, isso foi por conta da Poliana, que estava com dificuldade em fazer. Eu falei assim, deixa eu fazer um aqui para ela entender como é que é. E eu acabei e falei assim, eu vou compartilhar com todo mundo, que eu acho que facilita a vida, né? Tá bom? Certeza. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Eu espero que tenha, assim, ajudado de alguma forma vocês darem um pontapé inicial para começar esse processo de análise. Não é fácil, não é trivial, é trabalhoso, mas é muito prazeroso, gente. Vocês vão trabalhar com uma coisa que vocês produziram. Então, não existem certos e errados nesse processo, né? Você vai descobrindo coisas que eu não expliquei aqui, que vai surgir, isso mesmo, tá certo? Faz parte. E mãos à obra, boa sorte para vocês nesse momento aí tão delicado da fase que vocês estão vivendo, viu? Deixa eu só parar de gravar.